Olá pessoas, tudo bem com vocês? O meu nome é Lucas Carafini e eu sou formado em Engenharia Metalúrgica. Hoje vamos conversar um pouco sobre um dos temas mais importantes na engenharia dos materiais metálicos, a fadiga. Mas, antes de iniciarmos a nossa conversa, quero pedir para que você deixe o seu curtir no vídeo e se inscreva no canal, para nos fortalecer e assim conseguimos alcançar mais pessoas. Estamos trabalhando para trazer conteúdos gratuitos e de qualidade, então a sua colaboração é muito bem-vinda. Obrigado. Vamos iniciar então o nosso bate-papo sobre fadiga nos materiais metálicos? Pois bem, a descoberta da fadiga ocorreu no início do século XIX, quando vários pesquisadores na Europa observavam que componentes de algumas pontes e das ferrovias estavam fraturando quando eram submetidas a cargas cíclicas. À medida que o século avançou e o uso de metais se expandiu com o aumento do uso de máquinas em decorrência da primeira revolução industrial, cada vez mais falhas de componentes submetidos a cargas cíclicas eram registradas. Ainda no século XIX, Wöhler propôs um método para o qual a falha de componentes de cargas cíclicas poderiam ser mitigadas e, em alguns casos, eliminadas. Esse método resultou na abordagem do diagrama de resposta tensão-ciclos e na abordagem do modelo de teste de componente para o projeto de fadiga. Claro, a fadiga era um fenômeno que já acontecia antes, porém as falhas ocorriam em componentes mais simples, tais como tubos de argila, estruturas de concreto e madeira. Porém, com a construção de máquinas e equipamentos, especialmente em aço, estimulou a necessidade de desenvolver procedimentos de design que evitassem falhas às cargas repetidas de todos os tipos de equipamento. Os estudos sobre o comportamento da fadiga nos materiais metálicos, que começaram no início do século XIX, ainda estão em andamento até os dias de hoje. Mesmo que tenha sido realizado muito progresso, o desenvolvimento de procedimentos de projeto para evitar falhas na aplicação de cargas cíclicas ainda é uma tarefa desafiadora. Os estudos sobre fadiga envolvem a interação de vários campos do conhecimento, nomeadamente engenharia de materiais, engenharia de manufatura, análise estrutural, incluindo cargas, tensões, deformações e análise da mecânica de fratura, inspeção e avaliação não destrutiva, engenharia de confiabilidade, tecnologia de testes, reparo e manutenção em campos e procedimentos de design holístico. Todos eles devem ser colocados em uma atividade de projeto consistente que pode ser referida como uma política de projeto de fadiga. Obviamente, se outros modos de falhas relacionados ao tempo ocorrerem concomitantemente com as cargas cíclicas e as mesmas interagirem de forma a diminuir a vida em fadiga, a tarefa se tornará ainda mais desafiadora. Visto que os humanos sempre desejam usar mais bens e colocar mais demandas nas coisas que podemos projetar e produzir, o desafio da resistência à fadiga sempre estará conosco. Até o início dos anos 1900, pouco se sabia sobre a base física do fenômeno de fadiga. No entanto, com o advento de uma maior compreensão dos materiais metálicos, que se acelerou no início dos anos 1900, muito conhecimento foi desenvolvido sobre os efeitos de cargas cíclicas em materiais de engenharia. Os procedimentos que evoluíram para lidar com cargas cíclicas no projeto podem ser organizados em 4 grupos. Primeiro, a abordagem de deformação ciclos. Segundo, a abordagem de tensão ciclos. Terceiro, a abordagem de propagação da trinca por fadiga, parte de uma atividade de projeto mais ampla que se tornou conhecida como abordagem tolerância ao dano. E por último, a abordagem do modelo de testes em produtos e componentes montados. Mas a pergunta permanece: o que é fadiga? De acordo com a norma ASTM E1823, a definição de fadiga é processo progressivo e localizado de modificações estruturais permanentes ocorridas em um material submetido a condições que produzam tensões e deformações cíclicas, que podem culminar em trincas ou fratura após um certo número de ciclos. De um modo geral, a possibilidade de falha por fadiga é o fenômeno mais frequente nas estruturas de engenharia, podendo-se dizer que 50 a 90% das falhas sejam decorrentes da mesma. Sendo assim, a grande maioria dos componentes está sujeito a algum modo de carregamento cíclico. O conhecimento do comportamento, seja do material ou do componente, é de suma importância no momento do projeto. Claramente, o número de ciclos que uma estrutura pode resistir depende de uma série de parâmetros, como por exemplo, os níveis de solicitações, os modos de carregamento ou ainda a rugosidade superficial. A gama de possibilidades de ciclos quando ocorre uma falha é bastante ampla, podendo ser da ordem de 10 ciclos até aproximadamente 1 milhão de ciclos.
Número esse geralmente associado na literatura como sendo o limite de fadiga do material ou componente. Fadiga é um termo técnico que desperta certa curiosidade dentre as pessoas que não são da área. Quando os cidadãos leem ou ouvem na mídia sobre falha de fadiga, elas se perguntam se isso tem algo a ver com ficar cansado ou fadigado, uso comum da palavra para as pessoas. Por outro lado, quando falamos de engenharia de materiais, não é esse o caso. O conceito de que fadiga é um processo de falha é crítico para que se possa lidar com ela no projeto e para a caracterização dos materiais como parte do projeto. Na verdade, essa ideia é tão crítica que toda a visão conceitual da fadiga é afetada por ela. Outra ideia crítica é a de tensões e deformações flutuantes. A necessidade de ter tensões flutuantes atuando sobre amplitude constante ou amplitude variável é crucial para a fadiga. Quando uma falha é analisada e atribuída à fadiga, a única coisa conhecida neste ponto é que as cargas são flutuantes. Nada é necessariamente conhecido sobre a nucleação das trincas que dão origem às fissuras por fadiga. Ou seja, quando uma falha por fadiga é observada, isso significa necessariamente que as cargas aplicadas no componente eram cíclicas. Por outro lado, não é possível afirmar diretamente qual foi a origem da nucleação da trinca, uma vez que a nucleação pode ocorrer devido a diferentes variáveis, tais como amplitude de cargas cíclicas aplicadas, existências de concentradores de tensões geométricos, inclusões não metálicas, rugosidade superficial, dureza, tamanho de grão, orientação cristalográfica, entre outros fatores que também influenciam na formação da trinca de fadiga. O processo de fadiga é causado unicamente pela deformação plástica oscilante, sendo que, se não houver deformações plásticas repetitivas no material, o mesmo não sofrerá falha por fadiga em momento algum da sua vida útil, uma vez que as deformações elásticas são reversíveis, ao passo que as deformações plásticas são acumulativas e irreversíveis. Há dois modos de fadiga, sendo caracterizados como fadiga de baixo ciclo e fadiga de alto ciclo. Fadiga de baixo ciclo é tradicionalmente caracterizada para ensaios geralmente menores que 10.000 ciclos, onde as tensões que atuam são muito elevadas, causando grandes deformações pontuais no material. Dessa forma, ensaios de baixo ciclo são monitorados através de controle por deformação. Por outro lado, a fadiga de alto ciclo é quando ultrapassa os 10.000 ciclos. Sendo assim, as deformações de cada ciclagem são significativamente menores do que no caso anterior. Por esse motivo, para os casos de fadiga de alto ciclo, o monitoramento dos ensaios é realizado através do controle por carga. Para que nucleie uma trinca de fadiga, são obrigatórias duas condições: carregamento cíclico e deformação plástica. Mesmo que os componentes que trabalhem dentro do regime elástico de acordo com o projeto e sejam isentos de defeitos, pode-se nuclear uma trinca de fadiga, especialmente se houverem momentos de sobrecarga ou pontos com elevados níveis de tensões. Para que ocorra a nucleação de uma trinca por fadiga, é necessário que haja deformações plásticas locais, mesmo que deformações microscópicas ocasionadas por concentradores de tensão. Uma vez que o componente não responde igualmente como um todo, podendo haver plastificação localizada, a análise plástica do estudo de fadiga torna-se necessária. Geralmente, uma falha por fadiga está associada com tensões cisalhantes no material, geradas pelos movimentos de discordância no sistema cristalino durante a deformação plástica, gerando, por fim, um deslocamento relativo entre dois planos atômicos. Em um material policristalino, os grãos possuem orientações aleatórias dentro dos planos atômicos. Logo, a deformação plástica inicia nos grãos orientados mais paralelamente ao ângulo de aplicação da solicitação. Devido ao fato de, inicialmente, apenas alguns grãos se deformarem plasticamente, existe uma grande dificuldade em se detectar tal deformação. Sendo assim, fica improvável afirmar que, para tensões menores do que o limite de escoamento do material, tenha-se apenas deformações elásticas. Observações da literatura têm demonstrado a existência de basicamente 3 tipos de regiões preferenciais para a nucleação de uma trinca de fadiga. A primeira, a existência de ranhuras na superfície do material, provenientes do acabamento superficial, é um local com considerável aumento de tensões devido às concentrações geométricas. Essas regiões são pontos preferenciais para a nucleação de uma trinca de fadiga. Segundo, inclusões superficiais funcionam como uma descontinuidade no material, uma vez que se trata de um material com propriedades completamente distintas do metal base. Logo, os locais com inclusões também são locais preferenciais para a nucleação de trinca de fadiga, por atuarem como concentradores de tensão. Terceiro,
Os deslizamentos cíclicos acarretam na formação de reentrâncias nos contornos de grão da superfície do material, bem como nas bandas de deslizamentos preferenciais. A figura do vídeo evidencia esquematicamente como acontece a formação dessas pequenas fendas superficiais. Tais irregularidades superficiais atuam como concentradores de tensão, as quais ocasionam o surgimento de microtrincas que, inicialmente, se propagam paralelamente ao plano de deslizamento. Essa propagação é conhecida como estágio 1, de um total de 3 estágios de propagação de uma trinca de fadiga. A transição do estágio 1 para o estágio 2 na propagação da trinca acontece quando a mesma deixa de crescer paralelamente aos planos de deslizamento dos grãos e começa a evoluir perpendicularmente ao eixo das tensões de tração do material. Sendo assim, o controle de crescimento das trincas no estágio 2 passa a ser a tensão de tração aplicada no material em cada ciclo. Em componentes lisos, sem entalhes, inclusões ou qualquer outro defeito superficial, é necessário mais ou menos 70% da vida em fadiga para que a transição do estágio 1 para o estágio 2 ocorra. A taxa de propagação do estágio 1 é muito menor que no estágio 2, além de ser bastante sensível a mudanças microestruturais, sendo um estágio com maior influência metalúrgica, além de ter uma taxa de crescimento ascendente e irregular. O tamanho da trinca no estágio 1 depende do material e do nível de tensão aplicados, sendo que, quanto menor o nível de carga aplicada, maior será o tamanho da trinca no estágio 1, e, consequentemente, maior será o número de ciclos necessários para que ocorra a transição ao estágio 2. Durante o estágio 2, a trinca toma proporções macroscópicas, com taxas de crescimento estável, passando a ser mais sensível a fatores mecânicos. O acúmulo de danos causado pela fadiga é dependente de uma vasta gama de variáveis, muitas vezes tornando necessária a realização de testes em componentes ou estruturas inteiras, seja em campo ou em laboratório, para que assim possa ser possível afirmar com certa margem de segurança se o componente é apto. O engenheiro de testes realiza os ensaios de forma que se tenha uma boa confiabilidade sobre os resultados da estrutura e quanto à resistência à fadiga, ao passo que o andamento do ensaio não seja demasiadamente longo. O critério de projeto a ser considerado depende da aplicação de cada componente, uma vez que a aplicação determina as exigências de segurança, nível de tensão, número de ciclos durante o uso, entre outros parâmetros. Os 4 principais critérios de projeto são citados a seguir. 1. O projeto para a vida infinita, critério que exige tensões atuantes menores do que a tensão limite de fadiga do componente. 2. Projeto para a vida finita. A vida em fadiga determinada para o projeto precisa prever uma margem de segurança, levando em consideração a grande dispersão da vida em fadiga dos componentes. 3. Projeto para falha em segurança. Esse critério de falha em segurança considera a possibilidade de nucleação da trinca de fadiga e monitora a estrutura de modo que as trincas não alcancem o tamanho crítico, levando a uma falha catastrófica antes de serem reparadas. 4. Projeto com tolerância ao dano. Parte-se do princípio de que a estrutura possui uma trinca pré-existente, seja por defeito de fabricação, seja devido à operação, e com os conceitos da mecânica da fratura são desenvolvidos os projetos, de modo que as trincas pré-existentes não cresçam a um tamanho tal que leve à falha. Vamos falar um pouco sobre cada uma das variáveis que influenciam na vida em fadiga de um material? Para começar, a rugosidade. Na maioria dos componentes mecânicos, a nucleação da trinca de fadiga inicia na superfície do material. Sendo assim, a rugosidade da superfície tem grande influência sobre a resistência à nucleação da trinca. Para valores de rugosidade cada vez menores, mantendo todos os outros parâmetros fixos, há um acréscimo no número de ciclos necessários até a nucleação da trinca, podendo chegar às vezes em valores 1000 vezes maiores do que na condição inicial. Tamanho do componente. Componentes de tamanhos maiores podem ter problemas de segregação, inclusões, dobra de forjamento e outros efeitos metalúrgicos que comprometem a vida em fadiga do componente. Outro efeito é o de constrição plástica, em que peças de maiores espessuras, o que faz com que a fratura tenha um maior percentual de superfície frágil. A confiabilidade. É sabido que os resultados de falhas por fadiga para componentes apresentam uma certa dispersão dos resultados. Por isso, a importância da confiabilidade dos resultados para uma maior segurança de que a peça não falhe em serviço antes do previsto. Efeito da temperatura. A temperatura em que o componente irá trabalhar algumas vezes pode ser diferente da temperatura em que os testes são realizados.
Sendo assim, ter conhecimento sobre como a temperatura influencia no componente é vital para o projeto. Em geral, as temperaturas de trabalho de até 200 graus há uma pequena queda da resistência à fadiga, porém, para valores acima, a queda é mais acentuada. Lembrando que essa estimativa de temperatura de 200 graus é aplicada aos aços. Efeito da geometria. Em componentes mecânicos, sempre haverá variações bruscas na geometria, que ocasionará em concentradores de tensão. Estes concentradores de tensão são os pontos de grande importância, uma vez que grande parte das nucleações de trinca de fadiga iniciam a partir deles. O efeito da carga. O nível de intensidade da carga aplicada no componente determina diretamente a sua vida em fadiga. Para cargas cada vez maiores, o número de ciclos até a falha diminui de forma logarítmica, enquanto que para alguns tipos de materiais, por exemplo materiais à base de ferro, tem um certo nível de carga para o qual pode-se afirmar que o componente jamais falhará por fadiga. Ponto esse também conhecido como o limite de resistência à fadiga do material. Outros efeitos. Outros parâmetros que influenciam na resistência à fadiga de um componente são os tratamentos superficiais, ambiente agressivo quimicamente, tensões residuais atuantes no componente, sendo que para cada um desses outros parâmetros há condições onde a influência é deletéria ou então benéfica para o componente. Se você viu esse vídeo até aqui, o meu muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência e por ser essa pessoa incrível. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema, deixe nos comentários abaixo. Não se esquece, se você gostou do vídeo, curte ele, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal, que em breve estaremos trazendo mais materiais aqui para o canal. Muito obrigado, até a próxima.